Guia completo para escola/faculdade, porque eu percebo que muito do pessoal dos meus queridíssimos inscritos são pessoas mais novas. Eu espero que vocês estejam na escola e não numa biqueira vendendo droga. Então hoje eu quero trazer meio que um compilado das coisas que eu aprendi durante esse período, durante a minha vida acadêmica. Eu já terminei a escola, já terminei a faculdade. Hoje eu trabalho aí período integral. E quero trazer um pouco de como vocês podem ah, quais foram as minhas estratégias para sobreviver esse período e para principalmente sobreviver esse período, mas e sobreviver esse período sem dor de cabeça em relação a nota e passar de ano, essas porra. Então, um pouquinho de background. Eu nunca fiz recuperação, nunca repeti ano. Minha média aí na escola, ensino médio, era entre, sei lá, 7 e 8, que era bem ok na maior parte das coisas. Algumas eu ia um pouco melhor, outras eu ia um pouco pior, né? Educação física era só 10, apesar de eu ser um gordinho maldito. Um, eu Pra quem que não é esse vídeo? Esse vídeo ele não é pra quem quer tirar 10 em tudo, porque eu não fiz isso, então eu não posso ensinar. Esse vídeo não é pra quem quer passar no ITA, nessas faculdades top, pra quem quer fazer um vestibular difícil. Eu não vou ensinar técnica de estudo, não vou te ensinar a decorar tudo e passar a fazer bem bom vestibular. Não vou te ensinar a decorar elementos da tabela periódica. Não. Não vai ser isso que você vai ter nesse vídeo. Mas, o único vestibular que eu fiz no final, no terceiro ano, acho que foi o Enem. Eu tirei, deve ter tirado o quê? Sei lá, 800 na redação e média de, sei lá, 700 no resto. Não sei, foda-se. Não importa, porque eu não precisava de muito mesmo pra passar no que eu queria. E mesmo depois disso, a pandemia veio e a minha nota do Enem foi literalmente inútil. Porque eu vim pro Canadá e aqui eles não usam o Enem. Depois eu conto essa história algum outro dia. Mas eu vim pra cá e na faculdade aqui no Canadá eu consegui me formar com o que eles chamam de... Eu me formei com honors, com honra. Ou seja, quando você tira uma média acima de, acho que 3,7 de 4, você se gradua com honras. Então, eu vou tentar colocar a foto aqui da formatura. Então, eles tipo de chamam e seu nome tá no telão, tipo, eles falam assim, graduado com honra, Gabriel Grupo, blá blá blá. Mas foi isso que aconteceu, então eu acho que eu tenho o mínimo de autoridade para fazer tudo isso, considerando que eu nunca estudei para uma prova. Né? Eu nunca estudei direito para uma prova. Eu acho que eu estudei uma vez no sexto ano, porque eu tava fudido e eu precisava muito tirar nota, porque eu tinha faltado a semana de provas inteira no último semestre ou trimestre, sei lá. Então acho que foi a última vez que eu estudei de verdade para uma prova. Faculdade eu nunca estudei para prova. Ensino médio eu fui bem meia boca, não fazia metade da lição de casa, não fazia porra nenhuma, só falava na merda da aula. Mas eu consegui ir bem, relativamente bem, no universo acadêmico, uh, mesmo colocando um pouco de esforço. E esse é o ponto principal do vídeo. O objetivo desse vídeo é te livrar tempo. Te livrar tempo que você não vai precisar dedicar a ficar sentado na cadeira em casa estudando para a prova de amanhã porque você está desesperado por nota. O meu objetivo aqui é porque, no meu coração, eu quero que vocês usem esse tempo para se desenvolver, né? Porque a minha tese principal aqui, o meu argumento, eu venho de um argumento muito simples. A escola, ela serve muito bem para te ensinar a fazer prova, te ensinar a decorar um monte de informação. Eles são ótimos em colocar um monte de informação na sua cabeça, mas eles não te formam, eles não te entregam uma boa formação para a vida. Então, você aprende fórmulas de física para calcular a velocidade de elétron, você aprende, sabe, fórmulas matemáticas complexas, aprende a fazer análise sintática, mas você não aprende a lidar com o seu próprio dinheiro, você não aprende a nutrição, né, para você conseguir comer direito sem ser um adolescente, sei lá, um universitário fudido que só come miojo. Eles não te ensinam a fazer a gestão da própria casa, né? Então se você... Porque aqui, o exemplo do universitário que só come bosta. Ele não come bosta só porque é mais barato. Porque arroz e carne é barato. Ele só come merda porque ele não sabe se planejar. Ele não tem o planejamento para conseguir preparar a comida dele e conseguir manter uma dieta boa mesmo tendo uma rotina. A maior parte das pessoas não tem, por exemplo, outras coisas. Você não aprende primeiros socorros, você não aprende a cozinhar, você não aprende a se virar sozinho, você não aprende a... Sabe, se você estiver perdido no meio do mato, o que você faz? Né, numa situação hipotética muito louca, se o seu carro quebra no meio de uma porra de uma serra, no meio da madrugada, e tá um frio do caralho, o que você faz? A escola é muito boa te colocando informações, mas ela não te ensina, por exemplo, a desenvolver pensamento crítico, ela não te prepara para tomar as decisões mais importantes da vida. E por isso, o objetivo desse vídeo é livrar tempo para que você busque uma formação de verdade. Não é que eu não quero que você... Você pode fazer isso, porque foi o que eu fiz, né? Eu estou falando do... É como se eu estivesse falando pro meu eu mais novo aqui. É como se eu estivesse falando pro Gabriel de
14, 15, 16 anos de idade que só queria saber de tirar nota decente para ele conseguir ficar jogando videogame. E o meu desejo aqui é que vocês usem esse tempo extra que você vai livrar aprendendo essas coisas para se formar e se desenvolver melhor e para que você já saia da escola preparado para sua vida, preparado para o que vai vir pelos próximos anos da sua vida. Porque é interessante, você fica 17, 18 anos dentro de um sistema e um ano depois você já não lembra de porra nenhuma do que você aprendeu. A maior parte você joga fora. Então, aqui o que eu faço para vocês hoje é um convite para que vocês usem esse tempo livre para se formar como indivíduos, né? O mundo não precisa de mais jornalistas e publicitários formados na SPM, ele precisa de pessoas capazes de pensar, de tomar boas decisões, de ver vidas dignas, né? E de atender demandas reais da sociedade. Né? Isso são todas coisas que a escola não te ensina e eu quero que você use o tempo livre que você vai liberar aprendendo essas técnicas aqui, aprendendo esse meu método para fazer esse tipo de coisa, certo? Então, sem mais delongas, depois de 6 minutos de vídeo, vamos entrar no que importa, que o sistema de ensino, a gente tem que vir um pouco para a origem da palavra e um pouco para a origem do que a gente entende como sistema de ensino hoje. Sistema é uma coisa ordenada, repetitiva e previsível. Então, todo mundo já deve ter ouvido em algum lugar que o sistema de ensino que a gente tem hoje, ele foi criado em, sei lá, século XIX para você formar os trabalhadores das fábricas. Então, eles tinham que se aprender a obedecer ordens, a seguir instruções, ter disciplina, né, de obedecer e de fazer as mesmas tarefas repetidamente. Então, o mais importante, o mais ímpar, assim, para esse método que eu vou falar para vocês hoje, é que você entender que é bom que seja um sistema, não no sentido de formação, mas pro sentido que a gente está falando aqui. É interessante que seja um sistema porque sistemas são previsíveis. Você consegue, uma vez que você entende como o sistema funciona, você pode utilizar as regras do sistema para ganhar o jogo. Então, se você sabe, por exemplo, um grande exemplo é o sistema de notas. Você sempre vai ser, as suas notas sempre vão ter pesos diferentes, e esses pesos eles sempre vão ser consistentes durante todo o seu período de escola. Né? Então, quando você começa o ensino médio, por exemplo, você tem, vamos supor que você tem um trimestre. Né? A sua escola seja dividida em trimestres. Você vai ter, 3 provas. Essas provas elas vão ser 80% da sua nota, ou 70% da sua nota, e você vai ter alguns outros trabalhos que tem, sei lá, outros trabalhos que valem tipo 10%, e você tem as lições de casa que valem mais 10%, e assim você tem 100% da sua nota. Sabendo disso, você consegue jogar o sistema a seu favor. Então você não precisa ficar se matando com as lições de casa se elas valem 10% da sua nota. Isso aqui, para quem já consegue observar, a gente está vendo a lei de Pareto. Né? A lei de Pareto, ela diz que 80% dos resultados são gerados por 20% das coisas. 80% das consequências vem de 20% das causas. Com notas é a mesma coisa. Então 80% da sua nota vai vir de 20% das coisas que você precisa fazer. Então se você vai bem nessas 3 provas, você já tirou 7. Se você vai bem nas provas, você tirou 7. Se você faz, sei lá, metade dos trabalhos, você tira 7,5. 7,5 você passa. Você não precisa se preocupar mais com o resto, você não precisa mais se fuder pra fazer o resto e se matar e perder tempo fazendo o resto. Agora vocês vão começando a entender o método da coisa. É você conseguir identificar as coisas que têm peso, é você conseguir identificar o que vai te dar o máximo de nota com mínimo de esforço. Provas é a mesma coisa. As provas... E o interessante é que esse sistema de notas ele se repete em todas as matérias, em todos os anos, para sempre, até acabar. E na faculdade é meio que parecido, mas aí os professores têm mais liberdade de fazer as coisas. Provas é a mesma coisa. Quando você... Isso eu acho interessante, as pessoas sempre ficaram meio encucadas. Tipo, como que você vai bem na prova se você não estuda pra prova? Como que você vai bem numa matéria se você não estuda a matéria, se você não sabe a matéria de verdade? Você não precisa saber a matéria. Porque as provas, elas são todas padronizadas, elas são todas... Se não... pela própria instituição, se você faz alguma escola que segue aquele sistema de apostila, ou se a sua escola é diferente e você tem provas de estilo diferente, os professores têm um padrão também. Principalmente quando você entra no ensino médio, o objetivo da escola é te preparar para fazer o vestibular. Então as provas elas são todas meio padronizadas. Você sabe o que vai ser cobrado, você sabe o tipo de exercício que vai cair.
Então era sempre interessante que quando eu tava, por exemplo, em física é complicado pra caralho em alguns momentos. Só me fodia com física, eu não sabia nada, eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Só que eu não precisava saber a matéria, eu não precisava entender o que estava acontecendo. Eu não precisava entender a matéria de verdade. Eu sabia que existia uma fórmula, eu sabia que existem o quê? 3, 4 tipos de exercícios diferentes que vão ser cobrados numa prova. Então eu tenho a fórmula, eu tenho 3 modelos diferentes, eu sei o que cada informação é, e eu simplesmente preciso plugar aquilo ali e fazer do jeito que eu lembro. Eu só preciso decorar as formas como os exercícios são feitos. Então, lembra, o sistema é feito para que você engula o máximo possível de informação, vomite na hora de uma prova e depois que se foda. Não importa se você lembra, se você não lembra, se tem aplicação, se não tem aplicação. Então, o que você vai fazer é não vai aprender a matéria, você vai aprender a fazer prova. Se você aprende a fazer prova, tá resolvido. Tá resolvido. Eu ia muito bem em provas de múltipla escolha. Por quê? Porque eu sabia fazer a porra da prova. Eu não tava lá tentando raciocinar sobre os grandes, eu tinha que ler o texto e interpretar e sobre a geografia. Não, não, não. Você lê o texto, aí tá lá. É padrão, 5 opções. 3 delas são absurdas, 2 você vai ficar meio em dúvida. Você só tem que acertar entre as duas. 50% de chance. Então, na pior dos casos, você tem 50% de chance de acertar. Mas geralmente existe alguma dica ali, uma dica no texto que vai te dizer qual das duas que é. Você não precisa saber toda a matéria. Você só precisa saber fazer a prova. Na faculdade foi exatamente a mesma coisa. Então eu entendia que existia... Os professores, eles eram meio preguiçosos, né? Na faculdade existe essa tendência que os professores vão ficando mais preguiçosos. Eles estão um pouco se fudendo do que você está fazendo, não. Eles não vão te cobrar a lição de casa. Essa era a coisa que eu mais odiava. Eu não gostava de ser cobrado pela lição, porque eu não fazia. Então eu não queria que me cobrassem por uma coisa assim que eu, tipo, eu não fiz. Mas eu não tô arrependido, eu não tô envergonhado. Eu só não fiz a porra da lição porque eu acho inútil. Na faculdade foi a mesma coisa. Então os professores, eles tinham seu método e eles tinham certos sistemas que eles colocaram para dar as notas. Então as provas eram de um jeito parecido, os trabalhos eram todos meio parecidos, as lições eram todas meio parecidas. Então a única coisa que eu tinha que fazer é aprender como tal professor cobrava as coisas da gente e jogar contra o sistema. Eu não precisava saber tudo sobre economia, eu precisava conseguir fazer a prova de economia. Simples. Muito simples. É meio esquisito e leva um tempo para que você consiga enxergar isso. Eu entendo. Eu entendo. Mas uma hora que você enxerga esse negócio, a sua vida vai ficar tão mais fácil, que é até difícil de ver. É até difícil de você entender esse negócio. Outra dica que ajuda bastante é uma coisa que eu vou até adicionar esta no meu roteiro aqui, que eu não estava planejado em falar, é que você tem que... Se o seu objetivo é economizar tempo, você tem que maximizar ao máximo o tempo que você tem já ocupado por coisas que você não tem escolha. Então quando você está na aula, você não vai ficar mexendo no seu celular. Né? Você vai se preocupar em entender aquilo que está acontecendo. Certo? Então vamos dar um exemplo claro que eu fazia direto aula de matemática. Aula de matemática, o professor introduzia a matéria nova ali e tal, as fórmulas, caralho, eu tava prestando atenção, tava lá, focado, pum, tal, nem necessariamente anotando, mas eu tava focado. Aí ele pegava, ensinava o bagulho e falava, é assim que faz. Ele pegava o primeiro exercício, é assim que faz o primeiro exercício. Bom, entendi o que aconteceu? Entendi o que aconteceu. E as pessoas em volta, né, os que não entendiam, eles perguntavam para o cara explicar de novo, aí eu já desligava. Aí eu já desligava, eu já ia, ok, isso eu sei. Aí eu falava, mexendo no celular, caralho. Mas, você entende, o importante é que você tente aprender na hora. Quanto menos você tiver que se ensinar em casa, melhor. Quanto menos você tiver que tirar tempo de outros horários do seu dia para aprender uma coisa que você não aprendeu na sala, melhor. Porque o tempo que você está sentado ali, você não tem controle sobre ele. Você é obrigado a sentar ali e a prestar atenção, e a estar na aula, estar na sala de aula. Então que você pelo menos aprenda rapidamente ali, o mais rápido possível, aprenda o que está acontecendo e aprenda a questão que está sendo feita ali, para que você não precise passar tempo depois estudando. Eu nunca entendi isso. Tipo, eu não entendi muito bem, mas aí eu vou estudar em casa sozinho e eu vou conseguir aprender. Por que você vai fazer isso? Você tinha a opção de aprender aqui. E agora? Ah, meu professor é uma bosta. Meu professor é uma... Tem YouTube. No intervalo da aula tu vai no YouTube e tu entende o bagulho, entendeu? Então tente prestar atenção nas aulas e aprender o que você precisa aprender ali rápido, né? Um dos grandes problemas que eu tinha na escola, uma das coisas que deixava ela bem pouco estimulante pra mim, era o fato de que
eu era obrigado a seguir a velocidade que todo mundo. Então, mesmo se você pegava um conceito rápido, mesmo se eu entendesse alguma coisa rápido, eu era obrigado a estar ali com todo mundo e seguir a velocidade que todo mundo. O professor só passava de matéria quando todo mundo tivesse ok com aquilo. E isso era um problema. Isso era uma coisa que me desestimulava muito da escola. Porque eu tava tipo, eu não quero prestar atenção na quinta vez que você tá explicando a mesma bosta. Então eu fazia outras coisas. E isso às vezes irritava poucas pessoas, porque eu falava demais. Porque eu tenho um canal no YouTube. E como uma última dica, né? Uma última dica que me ajudou muito na faculdade, na escola eu não fazia isso porque eu era um vagabundinho, mas na faculdade que é a tal lei de Parkinson, ou seja, o tempo de duração que você leva para fazer um trabalho, ele vai se estender por toda a quantidade de tempo disponível para fazer aquilo. Logo, se um professor na faculdade vira para você e fala assim, daqui a 2 semanas você tem que entregar esse trabalho, e ele vale 20% da sua nota, você vai se colocar uma data de entrega, uma data limite. Então, eu sempre fazia, tipo assim, na mesma semana. Então, os professores eles passavam os trabalhos no começo da semana e o meu objetivo era: eu vou terminar todos essa semana. A maior parte era individual. Então, vou terminar todos essa semana e essa era a minha data limite. Por quê? Porque se eu deixasse ele se estender, eu ia deixar para a última hora. Eu ia fazer nas últimas 12 horas de entrega, eu ia fazer o bagulho. O que eu via acontecendo direto? Meus amigos, pessoas que eu conhecia, todo mundo desesperado, colegas de classe, todo mundo desesperado, no último dia, faltam 3 horas pra entregar o bagulho, a porra do trabalho, entendeu? E eu tava o quê? De boa, tranquilo, na paz, fazendo outras coisas, estudando outras coisas, trabalhando outras coisas, né? Saindo pra me divertir às vezes, saindo pra fazer alguma coisa, e direto eu escutava, não posso sair hoje porque eu tenho que ficar aqui fazendo trabalho, isso era um sábado. Tipo, bom, você tinha todo o resto da semana, porque você não fez isso. O tempo estava lá. O que você não tinha era a prioridade. Você não tinha a gestão de tempo para fazer aquilo. Então, vamos recapitular aqui. Eu sei que pode ter ficado um pouco confuso, o vídeo ficou um pouco longo, mas a tese basicamente é a seguinte: o sistema de ensino é um sistema padrão. Sendo esse um sistema padrão, se você aprende como o jogo deve ser jogado, você consegue jogar ele de uma forma a ganhar sem ter que colocar muito esforço. Então, eu não quero que você mire em ser um aluno nota 10. Eu quero que você mire em se manter tranquilo, acima da água. Eu não quero que você busque ser o cara mais pica do rolê todo que vai lá, número 1 da sala. Você tem que identificar as coisas que têm peso, as coisas que você pode deixar de fazer, para que você consiga livrar mais do seu tempo para fazer outras coisas que importam mais, que realmente importam, certo? Ficou alguma dúvida se esse vídeo fez algum sentido e se ele agregou alguma coisa na sua vida, compartilhe pra gente chegar a mais pessoas, fala aí embaixo o que tu achou e eu vejo vocês na próxima. Tchau!